Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade ao estudo da disciplina Tecnologia de Produtos Apícolas. Nós iremos continuar sobre o assunto relacionado às abelhas, a qual nós iniciamos na semana passada. E hoje nós vamos falar sobre a importância desses animais, não só para a parte de apicultura, que é o foco aqui da nossa disciplina, mas também vamos ver que as abelhas apresentam uma função importante, né, que vai além dessa parte de elaboração de produtos apícolas. Está relacionado principalmente com benefícios para a natureza. Então vamos tratar aqui primeiramente sobre essa parte da importância das abelhas. E essa importância ela se reflete principalmente em termos de reprodução de vegetais. Como se dá esse processo? As abelhas, para elaborar os produtos da apicultura, o mel, o pólen e outros produtos, ela precisa utilizar recursos próprios da natureza, através de vegetais, né, das flores especificamente, de algumas espécies, a qual ela vai extrair desses vegetais o pólen. E é a partir desse pólen que começa o processo de elaboração, né, de obtenção dos produtos apícolas. E esse processo ele recebe o nome de polinização. E é justamente nesse processo onde está toda a mágica, podemos dizer assim, que vai representar a importância das abelhas para a natureza. Por isso que é importante que as mesmas sejam preservadas. E como se dá esse processo de polinização? As espécies vegetais a quais as abelhas, né, no caso aqui as flores, são visitadas pelas abelhas, elas apresentam aí duas espécies, as que têm o gameta masculino e as que têm a parte feminina. E aí nesse movimento de transporte, né, de coleta de pólen que as abelhas fazem de uma flor para outra, esse pólen que é colhido das flores, ela representa como se fosse o óvulo, né? Uma substância reprodutora. Daí, nesse movimento que as abelhas fazem de uma flor, um gameta masculino, e transportando, fazendo a coleta também nas flores que apresentam a parte feminina, vai acontecer um processo de fecundação através do pólen e vai ser transferido das flores, vamos dizer assim, masculinas para as flores do tipo feminino. E, consequentemente, as femininas serão fecundadas para gerar novas espécies. Então, é uma parte de reprodução que acontece de uma flor para outra, e a grande responsável por essa função são as abelhas. E aí, consequentemente, torna-se importante para que essas espécies, né, onde dessas flores que são polinizadas, sejam reproduzidas constantemente. E aqui só para explicar mais detalhadamente o processo de polinização, a flor ela possui órgãos reprodutivos. No caso, algumas espécies apresentam um órgão feminino, né, que contém o óvulo. Ao redor deste tem os órgãos masculinos, que contém os grãos de pólen. Daí o grão de pólen
ele é aderido ao corpo da abelha, depois que é feita a colheita. E aí, quando a abelha vai visitar as outras flores, ela deixa o pólen da espécie masculina no órgão feminino da espécie, né, vegetal em questão, que apresenta o óvulo feminino. E aí dá-se o processo de polinização. Quando esse pólen vem a germinar, ela se une ao óvulo da flor feminina, acontecendo a fertilização, que vai resultar no surgimento aí de novas sementes e frutos, gerando novas espécies de plantas. Certo? O grande pontapé inicial, podemos dizer assim, de quando as abelhas visitam as flores e fazem a coleta dos produtos, é as primeiras substâncias que são, vamos dizer assim, obtidas pelas abelhas. Trata-se do pólen, primeiramente, que é extraído lá das flores, e inclusive esse pólen, quando chega na colmeia, ele também é dito um produto da apicultura, e inclusive ele pode ser até comercializado para consumo humano, né? Um dos produtos aí obtidos da apicultura, e é super importante o seu consumo diário devido à sua composição nutricional, principalmente em termos de vitaminas e aminoácidos essenciais à vida. E um outro produto também que é obtido a partir dessa polinização, né, de início, é o néctar, que já é um produto rico em carboidratos, né, fonte de energia e sais minerais. E a partir desse néctar é que se dá, ao chegar na colmeia, o processo de fabricação, né, de obtenção do mel. Então são os dois, vamos dizer assim, carro-chefe, né, iniciais de produção pelas abelhas aí dos produtos da apicultura. Então é importante que as abelhas elas sejam preservadas, como eu falei há pouco, né, como uma forma de conservação da natureza. É o próprio apicultor, que é a pessoa que trabalha nessa área, preza por isso, né, não eliminar as abelhas, mas preservá-las sempre que possível. Até porque as abelhas, diferente de outros animais, elas utilizam a vegetação, né, da natureza como fonte de alimento, mas em compensação ela preserva essa mesma vegetação. Então poucas espécies têm essa capacidade de se alimentar e preservar a própria espécie a qual ela se aproveita aí da natureza. Então uma característica bem interessante, né, e bem importante aí desempenhada pelas abelhas. Em relação à organização social, né, foi falado na aula anterior que existe aí mais de 20 mil espécies de abelhas, mas nem todas elas, né, uma pequena parte apenas, tem essa capacidade de viver socialmente, ou seja, viver em família, em colônias com outras espécies, né, ou com a mesma espécie em grande quantidade. A boa parte, a maioria dessas espécies de abelhas, elas vivem individualmente e aí não tem essa capacidade de produção de produtos apícolas. As abelhas que vivem socialmente, elas produzem lá, né, elas vivem em colônias ou sociedades, também conhecidos como enxames, né, no popular. É um conjunto de abelhas, né, ou também conhecido como castas. Essas castas, elas formam exatamente uma colmeia. A colmeia é onde se dá, né, a casa das abelhas, onde se dá o processo de elaboração dos produtos apícolas. E nessa colmeia, para ser considerada colmeia e para que exista
essa possibilidade de produção de produtos apícolas, desde o mel, pólen, geleia real, própolis, é necessário que exista 3 tipos de castas, ou seja, 3 tipos de abelhas, formando o que a gente chama de colmeia. Então, essas castas, né, como é conhecido, são de 3 tipos. Tem a casta rainha, que dentro da colmeia apresenta apenas uma rainha. Tem as castas operárias, que aí já aumenta bastante o número, até porque a função delas são maiores, de 60 a 80 mil operárias dentro de uma colmeia. E tem os zangões, né, de 400 a 500 zangões que se apresentam aí dentro de uma colmeia, também tendo seu papel importante. E que funções desempenham cada um desses tipos de abelhas? E volto a repetir, cada uma delas, né, ou todas elas, devem estar presentes numa colmeia para que haja um processo aí de obtenção dos produtos apícolas de forma satisfatória. A rainha, ela tem como função principal colocar os óvulos, né, os ovos, na verdade, para geração de novas espécies, mas só é possível se pôr os ovos pela rainha para que o processo de reprodução das espécies continue quando os zangões, né, a acasalam. Então a função principal do zangão é essa, de acasalamento da rainha, para que a rainha ponha os ovos e gere novas espécies. Já as operárias, ela tem como funções a proteção da colmeia, é como se fossem os soldados, né, que protegem aí o reino, além de também as operárias serem responsáveis pela obtenção de alimentos, né, que serão utilizados aí pela rainha, pelos zangões e por elas próprias, né, a alimentação da colmeia por si só. Então cada uma delas desempenha um papel importante dentro da colmeia e consequentemente possa elaborar os produtos apícolas. E quando nós temos aí um conjunto de colmeias, né, no mesmo local, esse conjunto de colmeias dá-se o nome de apiário, né, em razão aí da atividade denominada apicultura. Então, quando se tem aí um conjunto dessas colmeias, né, onde tem lá a produção de produtos da apicultura, produtos apícolas, esse conjunto chama-se apiário, que é formado por esses 3 tipos de espécies, né, de abelhas, denominadas de castas. E, por fim, temos a estrutura dos favos, né, que é onde acontece aí a maravilha da produção, principalmente do mel, né, que é o carro-chefe, a produção das abelhas gira em torno deste produto. Os favos, eles são formados por estruturas, como vocês podem ver, ó. Cada uma dessas extremidades é depositado uma quantidade de mel, e é justamente esses favos que são levados para locais específicos para extração do produto. Esses favos, pessoal, conhecidos também como, né, as colônias das abelhas, elas são estruturalmente, basicamente, formadas por essas 5 partes. Como vocês podem ver aqui, né, o favo, ou os favos, elas são divididas em setores, como se fosse uma casa. Na verdade é a casa das abelhas, né, que vivem socialmente, onde em cada uma dessas partes se coloca um determinado produto. Na parte mais superior é onde fica armazenado o mel, né, dentro aqui dos favos. Logo abaixo é onde é armazenado o pólen. E
mais abaixo onde ficam as 3 castas, né, de abelhas. Maior quantidade que vocês podem ver, ó, são as operárias, mais no canto tem a criação dos zangões, e mais embaixo, num espaço bem reservado, está a abelha rainha. E aí elas têm toda essa produção aqui, essas atividades desempenhadas por essas abelhas para a elaboração, principalmente desses dois produtos, o mel e o pólen. Ok? Então essa foi a nossa aula de hoje. Até a próxima, se Deus quiser. Um forte abraço a todos.